Se a estratégia do Flamengo funcionar, o futebol brasileiro vai estar de mãos atadas com o que o Clube de Regatas do Flamengo promete fazer daqui em diante. O rubro-negro deixou claro que não vai se contentar em correr atrás do Palmeiras e lançaram o desafio de conseguirem retomar a primeira posição do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. E para isso, o mais querido está contando com pelo menos 3 reforços nessa janela de transferências. Vocês sabem quais são? Certamente o primeiro nome é o Thiago Almada, meio-campo maestro, jogador da seleção da Argentina, 25 anos, campeão com o Botafogo da Libertadores e do Brasileirão 2024. Almada está de saída do Atlético de Madrid e mesmo com o River Plate tendo se antecipado, alguns imprevistos no meio do caminho animaram o torcedor rubro-negro. O BAP já falou claramente que tem interesse no jogador, mas que não vai cometer loucuras. Entretanto, é plano primordial do Flamengo trazer o Thiago Almada. É uma oportunidade de mercado imperdível para o meia que pode ser tanto reserva do Arrascaeta, quanto também um jogador polivalente para jogar no lado esquerdo, no lado direito. Enfim, ser um meio-campo fundamental nesse Flamengo de 2026. Além dele, também existe uma possibilidade muito grande do Flamengo trazer o Danilo Santos. Estamos falando aqui de um volante que também está no Botafogo atualmente. É um jogador que tem passagens pelo futebol da Premier League, jogou a Copa do Mundo recentemente com a seleção brasileira e está no processo de saída do alvinegro. Danilo Santos pediu para ser negociado, chegou a ser afastado algumas partidas pelo Botafogo e que ainda não tem um desenrolar dessa história definido para saber se ele vai se representar no clube, se ele vai continuar a temporada no Botafogo, mas ao que tudo indica, mediante as dificuldades financeiras do alvinegro, o Danilo Santos pode ser negociado. A concorrência pelo Danilo Santos é um pouco maior, porque o Palmeiras aparenta estar na frente. O Palmeiras há muito tempo quer repatriar o jogador. Durante essa Copa do Mundo, o Palmeiras fez inúmeras postagens nas redes sociais mostrando que eles ainda têm um carinho muito grande com o Danilo Santos. Ainda assim, o Flamengo trabalha com essa possibilidade, considerando que o Botafogo precisa fazer caixa. E o Danilo Santos chegando para o Flamengo pode ser um jogador muito útil para o elenco atual, além de contribuir tecnicamente dentro de campo, é uma potencial revenda, visto que é um jogador jovem com bastantes anos pela frente para fazer ótimas temporadas. Mas nenhum nome está agradando tanto o torcedor do Flamengo quanto a possibilidade de Luiz Henrique. Estamos falando aqui de um ponta direito, que é canhoto, jogador que surgiu na base do Fluminense, se destacou e muito no Botafogo, curiosamente ao lado do Almada em 2024, sendo o rei da América. O Luiz Henrique foi o melhor jogador do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Chegou a ser titular da seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo e estava até mesmo cotado para ir para a Premier League, com o Arsenal sendo um dos grandes interessados. O Flamengo está muito interessado no Luiz Henrique. O próprio presidente do Flamengo, o BAP, falou abertamente que gosta muito do jogador, que quer contratar o Luiz Henrique, mas não é uma operação fácil. Luiz Henrique inicialmente queria permanecer no futebol europeu. Acontece que de momento não chegaram grandes propostas como o jogador imaginava. Ele passou por essa Copa do Mundo, talvez não tenha saído tão valorizado quanto se imaginava, e mediante a sua possível saída do futebol russo lá no Zenit, o Flamengo é o grande possível destino. Vocês estão entendendo o que o Flamengo está fazendo aqui? Vocês já imaginaram o tamanho do ganho técnico que o Flamengo pode fazer? O presidente BAP disse que o Flamengo não vai vender nenhum titular nessa temporada. Então, além do Flamengo manter o seu time 11 inicial, o Flamengo pode estar trazendo mais 3 peças fundamentais. Considerando que o Arrascaeta, por exemplo, tem problemas físicos, inclusive se machucou antes da Copa do Mundo e se machucou no Mundial, o Flamengo pode ter o Almada como uma peça bem substituível sem perder o nível do time titular. Além disso, o Luiz Henrique tem a facilidade de jogar pelas pontas, pode tomar a vaga do Gonzalo Plata, pode disputar a posição com o Samuel Lino, pode ser uma opção ainda mais interessante no banco de reservas para o lugar de Everton Cebolinha, para o lugar de outros jogadores como até mesmo o Luiz Araújo. E o Danilo Santos é só o meio-campista que jogou pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ele pode perfeitamente jogar ao lado do Paquetá, que era o titular da posição. Ele pode jogar ao lado do Jorginho, pode jogar ao lado do Pulgar, pode jogar ao lado do Arrascaeta. O Danilo cumpre todas as funções do meio-campo, tanto defensivo quanto ofensivo. Então não se espantem se o Flamengo não medir esforços para trazer esse jogador, visto que o Palmeiras também está muito interessado nele. E eu deixo aqui até uma pergunta para vocês: como seria esse novo Flamengo? Vocês conseguem escalar esse time? Considerando que os 3 cheguem no rubro-negro, vocês conseguiriam imaginar como seria esse 11 titular? Na minha cabeça, o time começa com o Rossi no gol, acompanhado do Varela na lateral direita. Léo Ortiz e Léo Pereira, né, a dupla de zaga, que não se mexe, estão muito bem na temporada. Alexandro, lateral esquerdo. Na meiuca, a gente pode colocar o Eric Pulgar junto do Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta. Com a chegada do Thiago Almada, inclusive, o Thiago Almada pode fazer essa função também. Mas do lado eu colocaria o Samuel Lino e na frente o Pedro. Flamengo super forte, muito ofensivo, um time com muito potencial para ser campeão da Libertadores mais uma vez e também ser campeão brasileiro novamente, concordam? Mas eis a questão:
O que o Flamengo vai fazer? Vai pagar os 20 milhões de euros no Almada? O Flamengo teria ainda capacidade financeira para pagar mais de 20 milhões no Danilo e ainda assim brigar pelo Luiz Henrique? Olha, eu digo a vocês, seria uma janela histórica do Flamengo, porque já no começo do ano o clube pagou cerca de 40 milhões de euros para trazer o Lucas Paquetá. É muita grana que a gente está falando aqui do que o Flamengo pode fazer. Mas você, torcedor rubro-negro, está animado? Vocês acham que esses nomes chegarão no Flamengo? Ou pelo menos um deles? Qual é o seu nome favorito? É o Almada? É o Danilo Santos? É o Luiz Henrique? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quem é o seu jogador favorito. Eu vou pedir também uma ajuda para vocês. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no meu canal. Rumo aos 2.000 inscritos. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui. Um ótimo dia para todos.